Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o advogado Gustavo Amaral Pinheiro da Silva sobre a questão do endividamento, que é uma matéria do qual ele é especialista. Doutor Gustavo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Quando que eu poderia imaginar que o super endividado, na verdade só o super, né, tem direitos, porque só o endividado nem tanto, né? Boa tarde, um prazer participar. Sim. A ideia da lei, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor em 2021, foi proteger aquilo que, ao longo do tempo, veio se criando como ideia de superendividado. Quem é o superendividado? É aquela pessoa que fez várias dívidas pela facilidade de crédito e hoje não tem condições de pagar essas dívidas sem comprometer a sua subsistência. Isso ocorre com grande parte da população brasileira. Principalmente com idosos, né? Porque o oferecimento de crédito também é muito agressivo, né? E essas empresas que oferecem esse crédito de forma agressiva para pessoas que não têm a necessária informação, elas também não têm culpa nenhuma no cartório? Sim, e a ideia foi justamente essa. A ideia do superendividado não surgiu assim da noite para o dia, muito pelo contrário, veio surgindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, em que, primeiramente, os doutrinadores passaram a entender que havia o superendividado e que a responsabilidade é das empresas pela oferta de crédito. O que acontece, Mauro? Comprar é bom. É uma situação fisiológica da pessoa. A pessoa compra, ela se satisfaz, libera dopamina. Acaba uma carência emocional. Uma carência emocional e tantas outras coisas. E as empresas perceberam isso. E com a certa estabilidade que a gente tem da moeda, passaram a oferecer esse crédito com muita facilidade. E com a digitalização, que também é fácil, ninguém precisa ir a banco nem nada. E a portabilidade facilitou bastante, porque agora a pessoa que se dispõe a fazer a portabilidade de seus dados, todo mundo tem acesso, os bancos, as empresas têm acesso, e aí facilita, concede o crédito na hora. Então a pessoa entra numa loja, vê uma televisão de 75 polegadas, vai ter agora Jogos Olímpicos, vai ter uma novela nova, então a pessoa se dispõe a comprar e fica E essa satisfeita. Liberação de dados, por exemplo, uma pessoa se aposenta no INSS, como é que essa informação vai imediatamente para os bancos, que começam a ligar para aquela pessoa e oferecer crédito? Em tese, teria que ser liberado. A pessoa tem que dar autorização para que os seus dados possam ser vistos. Normalmente você sabe que não acontece isso. A gente sabe que na prática está sendo vazado. Está sendo vazado. E não à toa, há uns anos atrás, nós tivemos aquele órgão de proteção do crédito que teve os dados vazados e fica também saindo a informação falsa de que automaticamente tem direito à indenização. Não, tem que entrar com a ação. Sim. Então vamos lá, aos direitos do superendividado. Número 1. Pedir a repactuação das suas dívidas. A lei já prevê isso, embora não haja regulamentação ainda, mas já prevê. Na pessoa jurídica tem a figura da recuperação judicial, um período em que a pessoa não vai pagar suas dívidas, mas também não poderá ser cobrado, né, para poder acertar com os devedores, não é isso? Exato. A pessoa física não tem esse período. Não há o período de carência, até porque não houve regulamentação, a gente não sabe nem se vai haver. Mas ela tem a possibilidade de chamar todo mundo e repactuar as suas dívidas. E nesse período ocorrem duas coisas. Ela vai ter que ter seu nome tirado do Serasa, SPC, etc., dos órgãos protetivos de crédito, de um modo geral. Mas ela não pode contrair novas dívidas. Mas isso tudo com participação da Justiça. O superendividado tem que entrar na Justiça, tem que entrar na ação na Justiça, porque passa a ser... alegando que ele precisa repactuar a dívida. Exato, que ele não está mais em condições de Aí já cria nova dívida, que já vai ficar devendo o advogado e as custas. Sem dúvida, mas aí ele pode pedir benefício da justiça gratuita e não vai pagar as custas, né? O advogado ele vai ter que uma hora acertar ao final, porque existem dois tipos de contrato, de honorários, contratuais e judiciais. Mas olha, tem um detalhe. Temos que saber quem pode ter esse acesso. Somente consumidores, pessoa física. Pessoa jurídica, que também pode ser consumidor, não tem essa proteção. Só pessoa física. E tem que preencher uma série de requisitos. E o juiz normalmente tem dado essa liberação? Tem concedido o chamamento de todos e a repactuação. Inclusive para idosos e... É o principal, né, Mauro? É o principal público. É o principal público, porque tem um crédito seguro. As empresas querem oferecer crédito, mas querem oferecer com segurança. Aí nos idosos é fácil, por quê? Tem aposentadoria, é consignado e tem seguro, eles fazem seguro. Então, se o idoso morrer, está segurado. E é ótimo para a empresa. E a dívida encerra se o idoso morrer? Se tiver seguro, a dívida encerra. O idoso e qualquer pessoa
Tem a opção sempre de fazer o seguro na concessão de crédito, mas pode pedir o cancelamento. O ideal é que não se peça, porque paga um valor pequeno, mas está lá, não deixa a dívida para os seus herdeiros. Em caso de falta, cancela a dívida na hora. Em caso de falecimento, sim. Se tiver o seguro pactuado, que é o ideal. Bem, pactuado aí a questão, quanto tempo, qual é o período que o superendividado tem para resolver isso junto aos credores? A lei não fala em tempo, porque ainda falta a regulamentação. Porque nem todo credor vai aceitar pacificamente. Nem todo credor vai aceitar, mas o juiz tem a possibilidade, e aí é uma responsabilidade dele, conceder essa repactuação e, inclusive, tirar o nome do devedor do Serasa, SPC. Que pode abrir um outro crédito. Não. A lei impede a abertura de novos créditos. Não tem problema nenhum ficar no Serasa. Se ele não pode abrir novo crédito, mas ele quita as dívidas dele para poder. Ele não pode refazer essas dívidas para não ficar novamente na situação de não conseguir a sua subsistência. Então, até ele quitar tudo e o juiz a ideia, repactuar com a nova possibilidade. Agora, olha só. Que dívidas são alcançadas por essa repactuação? Não é qualquer dívida. Nós pagamos todo mês plano de saúde, etc. Essas dívidas não são alcançadas. São alcançadas as dívidas para crédito pessoal, consignado, etc., que tem o intuito claramente da pessoa consumir, gastar, se satisfazer. Essas então os boletos não estão inclusos. Não, tenho tantos boletos atrasados, vou entrar na justiça e pedir uma repactuação com a Equatorial. Não posso. Não, porque você não fez um crédito para isso. A repactuação em relação aos créditos que você fez para utilizar. Qual é o produto que você compra com crédito? Dinheiro. Você consegue dinheiro e aí você faz o resto. Dívidas normais, correntes, mensais, dívidas de boleto, isso aí? Não. Cartão de crédito? Cartão de crédito, não. É aquele crédito pessoal, crédito consignado. Que agora foi liberada a portabilidade da dívida do cartão de crédito. Exato, você pode levar a sua dívida de um banco para o outro, se o banco aceitar. E aí é uma opção do novo credor aceitar. Sim, que vai certamente oferecer juros menores. É a ideia, né? A portabilidade, a ideia é que quem está comprando oferecer juros menores. No caso do cartão de crédito especificamente, que é um crédito, sim, ele não tem direito. A lei não fala especificamente, mas sendo o crédito recorrente, que ele acaba utilizando todo mês, e especificamente para gastos, a jurisprudência eu acho que é um dos índices bem grandes. Né? O índice de dívida por cartão de crédito é gigantesco. Até porque quando começa a incidir os juros, ele se torna impagável. É verdade. E não há o caso do banco, que é o credor, querer repactuar, querer dividir, querer dar um desconto. É muito raro. Tem regras específicas do cartão de crédito. Você atrasa o primeiro mês, no segundo mês, não paga o total, no segundo mês já é obrigatório fazer o parcelamento, justamente para proteger o consumidor. A ideia é a proteção do consumidor, porque a empresa não precisa de proteção. Ela é hipersuficiente ao ponto que o consumidor é hipossuficiente. Então, já agora, doutor Gustavo, o que acontece com o banco que ofereceu crédito para o idoso? Sabendo do risco que estava correndo, o idoso não fez o seguro, e aí não acontece nada com o banco? Acontece, ele pode, a responsabilidade civil, inclusive por danos morais. Eu escutei uma expressão uma vez de um colega advogado que disse: este banco tal é uma máquina de extorquir velhinhos. E essa expressão me chamou a atenção, porque é verdade. Né? Os bancos, certos bancos, como oferecem crédito para idosos? Por quê? Porque eles facilmente são levados a consumir, a comprar determinada coisa que teve a vida inteira uma vontade de ter e não tinha a possibilidade de ter. Só que aí tem o outro lado, a responsabilidade dos bancos. E já os estudos mostram isso. O crédito farto leva o consumidor a consumir facilmente. E hoje o crédito tem sido dado sem até assinatura física, né? Sim, com leitura facial somente. É seguro? É. Muito seguro, muito mais seguro do que antigamente. Mas o qualquer idoso senha. Não entende nada disso. Não entende, é aí que está um dos problemas. Porque ele leva, o que eu tenho que fazer? Pergunta o idoso. Apenas aproximar sua face. Ele não está entendendo que aquilo é uma assinatura e que ele está formalizando naquele momento um contrato. Aí já aparece o crédito na conta dele, ele já torra. Tudo já acaba logo.
Vai na primeira loja, aí é compra só 30% do... Este é um dos maiores problemas, porque deveria ser o limite 30% do que a pessoa recebe. E está muito maior. Aí tem uma certa discussão jurisprudencial que passou a ser grande, que os tribunais superiores têm entendido não, mas o limite não é 30% do que a pessoa recebe, que ele poderia se endividar. É até em cima do salário mínimo, ele pode ter dívidas até 30% do salário mínimo, ou seja, ele vai ficar sempre muito mais prejudicado, né? Porque ele vai... Aí as dívidas, o fato é que se você botar na ponta do papel a dívida do idoso, o que ele já... E daí porque é seguro, porque geralmente é consignado, já desconta na folha de pagamento, já vem muito mais do que 30%. Bem, isso afeta a saúde mental do idoso violentamente e assim por diante, né? Totalmente. E aí... Mas isso só acabaria se também essa agressividade de crédito fosse reparada. Sim, reparada, e tem a reparação. Porque o idoso que entra com pedido de repactuação, ou qualquer pessoa que entra com pedido de repactuação, desde que haja com boa-fé, tá? Volto a repetir, é importante a questão da boa-fé. Se ficar comprovado que a pessoa agiu de má-fé, aí ele não tem esse direito. Sequencial, fez todos os créditos no mês só, aí mês que vem já não tem condição de pagar. O parente faz por ele e assim por diante. Exatamente, tem que ter a boa-fé, é objetivo, é previsto em lei. Se ficar constatado que agiu de má-fé, ele sofre até consequências. Mas, agindo de boa-fé, ele pode pedir até mesmo a responsabilização civil do banco, da empresa de crédito, de repente, que facilitou pode até demais. De repente pode até ficar no crédito, o que seria interessante para as empresas aprenderem. Quem dera que todos os idosos que são vítimas dessa, porque é uma carnificina. E é uma questão de consciência, é uma questão vamos lá, é uma questão de saúde pública, vamos assim dizer, entre aspas. Sim. Porque você leva anula a morte, aquela pessoa, você anula, o banco fica em cima, fica cobrando, mandando documento e... Exatamente, e a cobrança é ligando o tempo inteiro, às vezes extrapola, liga sábado à tarde, domingo, que nem poderia. E ligações constantes. 40, 50 ligações no dia, o que já extrapola... O ideal era idoso até gravar isso. Até gravar e sempre gravar o histórico de ligações. Por quê? Porque isso passa a ser uma cobrança vexatória, que também, pela lei, impõe um dever de indenização por dano moral. Pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Isso tem acontecido? Isso já... Ou está só na lei aí? Não, a questão dos danos e da cobrança vexatória já há algum tempo, porque tem previsão desde o início do Código de Defesa do Consumidor, já tem previsão e acontece demais. Mas está devendo. Mas não interessa, cobrou 50 vezes por dia, 100 vezes por dia, ligou. A pessoa não faz outra coisa senão ver esse telefone e bloquear aquele telefone para não ficar repetindo. E aí, agora, além dos bancos, triplicou o número de fintechs aí. Sim, o nosso segundo maior banco hoje é digital. É verdade. Não tem espaço físico, a gente não tem onde ir se quiser reclamar, se quiser resolver algum problema. Como é que fica, então, o consumidor? Isso é apenas uma forma ainda melhor de ganhar dinheiro. Então, teria que ser bem alertado, Tem que ser bem alertado e tem que ser divulgado. Aí pergunta-se, é interesse dos governantes, do governo, divulgar essas informações? Porque o crédito movimenta a economia. E a economia gera empregos, etc. E não consideram aí o dano que causa ao idoso. Ao idoso e às pessoas do modo geral, né? Tem pessoas que são doentes com isso. Sim. Né? E afeta principalmente os idosos pela falta de informação. O cara nunca deveu a vida toda e de repente cai numa dessa. Exato. E, principalmente, né, o idoso viveu outra época. Um outro período da vida, eram outros pensamentos, por exemplo, um outro Código Civil que nem falava de boa-fé, não. Todo mundo pensava-se, todo mundo age de boa-fé. E hoje a gente sabe que não, né? A boa-fé hoje é um dever previsto em lei. Antes não. Por quê? Porque justamente tem muita gente agindo de má-fé. E o idoso é de um outro mundo, vamos assim dizer, que é mais fácil de enganar. O direito do consumidor brasileiro é um dos mais avançados no mundo. Sem dúvida. O senhor acredita que ele está sendo posto em prática? Poderia ser melhor, mas o que poderia ter mais? Divulgação. Sim, é a desinformação que leva Exatamente, a desinformação leva a uma série de coisas. Mas agora se tornou obrigatório ter um dispositivo do Código do Consumidor em cada loja.
mas a gente olha, a maioria já está desatualizada. Essa lei, por exemplo, que é de 2021, as lojas já não têm. Mas falta divulgação e falta vontade pública. Vontade pública de proteger mais o consumidor. Ah, mas por quê? Porque as relações entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços, em tese, são relações privadas, que geram reflexos na economia. Mas há muito tempo já se sabe que essas relações têm que ser visualizadas pelo poder público. Por quê? Porque senão elas vão se tornar cada vez mais desiguais, e por isso surgiu o Código de Defesa do Consumidor, e o consumidor que é hipossuficiente vai estar cada vez mais desprotegido. E a facilidade que dá um cartão de crédito? Tudo. Hoje ele gasta. O consumidor não tem a noção, a ideia de que o crédito que ele tem no cartão vai ter que ser pago. Ah, eu parcelei de 10 vezes. Vai ter que pagar. Ah, mas foi 4 mil de 10 vezes. Ah, vai ter que pagar todo mês R$400. Isso existe em outros países? Não. Você parcela no cartão em outros países? Não, eu tenho uma amigo coisa que brasileira. Coisa brasileira. Eu tenho um amigo que foi nos Estados Unidos e foi comprar um computador. Ele chegou aqui se gabando que tinha comprado de 3 vezes. Eu falei, tu tem certeza? Foi. Eu falei lá, 3 times. Ok. Ele passou 3 vezes o cartão. Lógico que veio de uma vez só, as 3 vezes que ele passou o cartão. Fantástica essa história. Por isso que agora chegaram à conclusão que é muito mais barato aqui, que você paga de 12 vezes. É verdade, não é mais vantagem trazer nada de fora, com o dólar do jeito que está, imposto, se parar na alfândega. E você paga aqui a perder de vista nesses 12 vezes. A perder de vista, 12, 24, 36. Se enrolar, a gente chama um advogado para segurar. Se enrolar, pede a repactuação, mas desde que seja de boa fé, tá? Doutor Gustavo, muito obrigado por essa conversa, ela é muito importante, eu fico feliz de poder divulgar, porque eu vejo vários históricos de idosos que são massacrados por esses bancos, por essas fintechs da vida. Eu não tenho nada contra elas, mas que é uma política enganosa, enganosa e agressiva e prejudicial. Teria que ter uma moderação maior aí. Uma fiscalização maior nisso. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, prazer, conte sempre comigo. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Até lá.